Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Sucareto. Aqui falo de educação em diabetes, de como você pode controlar a diabetes tipo 2, comer o que você gosta e ter sua vida normal, e tudo isso ao mesmo tempo. Eu sou Marcilene, sou enfermeira e nosso episódio de hoje a nossa aula de hoje é diabetes tipo 2. Entre todos os tipos de diabetes, é a mais fácil de controlar. É isso mesmo. A diabetes tipo 2 é a mais fácil de controlar dentre todos os tipos de diabetes que existe. Isso é possível porque você não nasceu diabético. Com o tempo, com o seu estilo de vida principalmente, o seu corpo deu defeito. E aí acabou provocando um defeito na engrenagem dentro do seu corpo de absorção de açúcar, que você teve diabetes, você teve esse açúcar alto no sangue. Faz parte dessa engrenagem que tira esse açúcar do sangue, pâncreas, insulina e a célula do corpo. Nessa aula a gente vai ver mais detalhado isso. A boa notícia que eu tenho para te dar, para você que tem diabetes tipo 2, que você pode consertar essa engrenagem e controlar esse açúcar no sangue, controlar essa diabetes de uma forma mais fácil. E comendo o que você gosta, consertando essa engrenagem por dentro, sem ideias mirabolantes ou sem sofrimento, principalmente por causa da alimentação. Esse conserto dessa engrenagem, infelizmente, os outros tipos de diabetes não podem fazer. Só você que tem diabetes tipo 2. Então, por isso que ela se torna mais fácil de controlar. E nessa aula, eu te convido a descobrir tudo isso comigo e usar todo esse conhecimento que você vai ter nessa aula de hoje a seu favor para te ajudar a controlar a diabetes tipo 2 de uma forma mais fácil e sem sofrimento. Então, se aceitou meu convite, já te inscreve no canal e curte esse vídeo. Mas faz isso agora, senão você acaba esquecendo. Assim, você não perde outros vídeos sobre diabetes tipo 2 que vão te ajudar a controlar a diabetes de uma forma mais fácil. Já te inscreveu? Já curtiu? Então vamos seguir para a aula. Então, a partir de agora, eu vou dividir essa aula em 3 pontos, certo? Para você entender, descobrir tudo isso e já praticar na sua vida de por que a diabetes tipo 2 é a mais fácil de controlar. E aqui a gente segue. Eu vou te falar sobre os tipos de diabetes para você entender por que a diabetes tipo 2 é a mais fácil de controlar. Entrando no assunto específico mesmo de por que a diabetes tipo 2 é mais fácil de controlar, fazendo você perceber dentro do seu corpo isso. E como você pode, já a partir desse vídeo, dessa aula de hoje, e consertando essa diabetes por dentro, comendo o que você gosta. Então, a gente vai aprofundar agora nesses três pontos. E eu já te adianto. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, que aí eu dou um jeito de te responder. Ou te respondo pelo Instagram, ou pelo Facebook, ou com outro vídeo aqui pelo YouTube. Mas é importante que você deixe seus comentários. Se você quiser fazer alguma pergunta específica, né, que não queira tornar público isso nos comentários, mande um direct no Instagram, @sucareto, que aí eu dou um jeito de te responder, ou pelo message do Facebook também, que também eu dou um jeito de te responder, ou diretamente, ou através de um vídeo ou de uma aula aqui, tudo bem? Mas coloque os seus comentários no vídeo, porque assim eu sei o que você está precisando e a direção que o canal pode tomar para te ajudar ainda mais com esses vídeos gratuitos. Tudo bem? Então vamos lá. Entre todos os tipos de diabetes, a diabetes tipo 2 é a mais fácil de controlar. Eu sei que está passando várias coisas na sua cabeça dizendo assim, fácil?
Fácil para você que não tem diabetes, porque sei que você já tentou bastante controlar a diabetes e aí não consegue fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, né. Controlar a diabetes, comer o que você gosta e ter sua vida normal, parece que uma coisa é incompatível com a outra. Assiste todo esse vídeo e reavalie esse pensamento. E deixe nos comentários para eu saber o que te ajudou ou não. Então vamos lá entender os tipos de diabetes. Existem 4 tipos de diabetes, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, já atualizado agora em 2022. A sociedade, ela enquadra esses 4 tipos de diabetes justamente para facilitar a direção de tratamento e orientação para controle, porque assim fica muito mais fácil. Então, ela enquadra a diabetes em 4 tipos. E a gente vai ver detalhado cada um agora, para você entender por que é mais fácil controlar a diabetes tipo 2. Então, temos a diabetes tipo 1. A diabetes tipo 1, a diabetes acontece, a principal característica de todos os tipos de diabetes é o açúcar elevado no sangue, é o descontrole de açúcar no sangue, é a glicemia alterada ou a diabetes alterada. Então, o que é comum em todos os tipos de diabetes é esse açúcar elevado no sangue. A diabetes tipo 1, ela vai diferenciar da diabetes tipo 2 pela causa. Então, a diferença entre os 4 tipos de diabetes vai ser a causa. Na diabetes tipo 1, a causa da diabetes, a causa do descontrole da glicemia desse açúcar no sangue, ele vem por um problema no pâncreas e que a pessoa não consegue produzir insulina. Ela já nasceu assim. E a diabetes tipo 1, ela é considerada uma doença autoimune. Não se sabe ao certo, a ciência não consegue explicar ao certo por que aquele corpo se autoagrediu e destruiu as células do pâncreas que produzem insulina. Se o próprio corpo destruiu aquelas células do corpo, aquelas células que produzem insulina, ele não tem insulina, se não tem insulina, esse açúcar eleva demais. E aí a pessoa precisa tomar insulina de fora, né, de exógena, produzida em laboratório, para que esse açúcar equilibre, né. Então, para você ter uma ideia, a insulina foi descoberta há pouco mais de 100 anos, 110 anos, 111 anos mais ou menos, e que salvou a vida de muitas pessoas com diabetes tipo 1, que antes disso era sentença de morte ter diabetes tipo 1, por exemplo. E a diabetes tipo 1, ela acontece principalmente na infância ou primeira infância ali. Tem crianças recém-nascidas com diabetes tipo 1. E aí a pessoa não tem controle disso, ela não causou nada disso. Ela nasceu assim. Alguns casos de diabetes tipo 1, elas acontecem depois dos 20 anos, né, mas em um número bem reduzido, e tem como saber disso. Tem como saber pela parte clínica em si, os sintomas e como o corpo da pessoa como são os costumes e também o resultado de exames. Então, mas a clínica, como a gente chama, os sintomas e como você como você manifesta, se você é obeso ou não é obeso, os seus costumes, eles e a sua idade, dá para definir, né, o médico consegue definir, que é o profissional que faz esse diagnóstico, ele consegue definir o tipo de diabetes a maioria das vezes, certo? Mas dá para definir por exames também, caso essa dúvida fique, né. Então, só fechando aqui, diabetes tipo 1 é uma diabetes que o próprio corpo agride as células do pâncreas, a parte do pâncreas lá, do órgão que produz a insulina, e aí a pessoa não tem insulina. Se ela não tem insulina, essa glicose, esse açúcar fica alterado no sangue e essa pessoa precisa tomar insulina, certo? Então você vê aquelas pessoas que tomam a vida toda insulina, elas dependem da insulina. E essa diabetes, ela costuma aparecer logo na infância, na primeira infância ali, ou até quando recém-nascido.
e uma menor quantidade de uma forma tardia, mais de 27, 28 até 30 anos, tem casos, 31 anos, tem casos de pessoas com diabetes tipo 1. Mas o médico, o profissional que faz esse diagnóstico, ele consegue definir, a maioria das vezes, só pelos sintomas, pela parte clínica ali, né? Mas se ficar dúvida, consegue também diferenciar por exames. E a pessoa com diabetes tipo 1, ela não consegue consertar essa engrenagem pâncreas-insulina. Até o momento, 2022, a gente não tem, apesar da ciência se esforçar muito para que arrume um jeito de consertar isso, mas até o momento nós não temos resultados que levem ao conserto dessa engrenagem na pessoa com diabetes tipo 1. Então, até o momento, ela não tem conserto. A pessoa com diabetes tipo 1, ela depende da insulina para viver, para sobreviver realmente. Então, ela não pode deixar de tomar a insulina. Ela não consegue consertar essa engrenagem, certo? Então, fica mais difícil ela controlar a diabetes sem a insulina. E vamos para o próximo tipo de diabetes. O segundo, diabetes gestacional. A diabetes gestacional, como o nome bem é sugestivo, né? Ela acontece na gestação. A própria gestação, a mulher produz os hormônios específicos da gestação e também outros hormônios elevam bastante, né? Devido a ela estar gerando uma vida. Então, tem hormônio que ela produz somente ali na gravidez, somente durante aquele período, e outros alteram bastante. E esse conjunto de hormônios, às vezes, né, fazem com que que a insulina da mulher não funcione direito. Então, ela tem uma certa resistência à insulina ali e o açúcar no sangue dela fica alterado por essa alteração hormonal. Ora por uma produção específica durante a gravidez, ora por alteração de outros hormônios devido ao estado dela, que ela está gerando uma vida. Então, imagina a alteração que está acontecendo no corpo dessa mulher. A maioria da diabetes gestacional, né, da diabetes que acontece ali na gravidez, daquela alteração na glicose, alteração do açúcar no sangue na gravidez, a maioria depois da gravidez normaliza. Alguns continuam com resistência à insulina e passam a ser diabéticos tipo 2. A maioria normaliza, mas ainda assim a mulher ela tem que ter um cuidado triplicado com a diabetes, né, com esse estado, mesmo ela normalizando, porque ela já apresentou um defeito nessa engrenagem durante a gravidez, apesar de pós-gravidez ela ter normalizado ali, certo? Esse tipo de diabetes, durante a gravidez ali, não tem jeito, certo? Não é tão simples de controlar. Não é tão fácil ali de controlar, claro que os cuidados todos necessários com diabetes, mas o que eu quero te reforçar aqui, que não tem como alterar o hormônio da gravidez. Para a criança crescer saudável ali, o corpo precisa produzir os hormônios específicos da gravidez e alterar outros hormônios no corpo dessa mulher. Então, não tem como alterar essa causa, certo? Né? Tem como cuidar da diabetes para a criança, para a mulher e para a criança não terem problemas. Se cuidar bem, essa mulher, ela finaliza a gravidez, pós-gravidez, ela volta ao normal. Ok? Então, mas o que eu quero reforçar aqui, não tem como alterar esses hormônios da gravidez, certo? É um estado ali de 9 meses, que a mulher vai passar e não tem como mudar isso, certo? Tem só como cuidar da diabetes. E aí se torna difícil consertar essa engrenagem aí nesse período da gravidez. E vamos para o terceiro tipo, que é outros tipos de diabetes. Eu vou deixar a diabetes tipo 2 para o final mesmo, porque eu quero aprofundar com você. Outros tipos de diabetes, a Sociedade Brasileira de Diabetes em 2022, ela enquadra aqueles tipos de diabetes que
foram causados por acidentes ou por alguma doença infecciosa generalizada, né? Ou por algum problema específico do pâncreas que gerou aquele problema na absorção de açúcar, né? Então, tudo aí se enquadra em outros tipos de diabetes. Acidentes graves, por exemplo, que batem muito o pâncreas, né? Podem causar, podem lesionar, podem causar alteração lá nas células do pâncreas e essas células não produzem mais insulina e aí a pessoa fica diabética. Infecções graves, né, infecções generalizadas também podem causar isso, né, esse mesmo problema, dá problema nessas células do pâncreas, na parte que produz a insulina, e aí o corpo não produzir mais insulina ou ter problemas ali e a pessoa virar diabética. Então, esses outros tipos de diabetes também não tem como mexer na causa. Foi algo que aconteceu externo que você não teve controle. Você não teve controle. Então, nesses outros tipos de diabetes, também você não pode consertar essa engrenagem que está com defeito, entende? Né? Claro que tem que cuidar, mas você não pode mexer nessa causa. Você não consegue mexer nessa causa. E agora vamos para o quarto tipo, que é a diabetes tipo 2, o nosso ponto central do nosso vídeo aqui, da nossa aula hoje, né? A diabetes tipo 2, ela acontece também, essa alteração no pâncreas e na insulina, na pâncreas, insulina e célula, nessa engrenagem, mas ela acontece já na idade após os 40. Como a gente sabe disso? Porque para a Sociedade Brasileira de Diabetes, para a Sociedade Internacional de Diabetes, né, Federação Internacional de Diabetes, definirem tipos de diabetes e definirem tipos de tratamento, são vários estudos, né, não são um estudo, vários estudos confiáveis que mostram que as pessoas com diabetes tipo 2, elas têm uma característica. Elas geralmente estão acima do peso há muito tempo, geralmente têm um ritmo alimentar mais exagerado em todos os sentidos, não só de açúcar, mas em todos os sentidos, então ela acaba engordando. Essa pessoa dificilmente tem atividade física, ela tem um nível de estresse maior, né, seja no trabalho, seja falta de sono e outras coisas assim, e uma pequena parte de hereditariedade. Mas essa parte de hereditariedade, ela é muito pequena e é provocada por esse estilo de vida. Então, a pessoa com diabetes tipo 2, ela não nasceu com diabetes. O próprio estilo de vida foi provocando isso e deu problema nessa engrenagem. A gente já vai ver em detalhes essa engrenagem para você ver, para você saber que você pode consertar essa engrenagem e viver bem com o açúcar ótimo o tempo todo. Então, eu quero te reforçar aqui que você que tem diabetes tipo 2, você não nasceu com diabetes. Deu problema na engrenagem. E a maioria das vezes essa engrenagem tem conserto. Exatamente isso. A maioria das vezes tem conserto. E você pode consertar essa engrenagem comendo o que você gosta dentro da sua vida normal, sabia disso? Pode ser muito mais fácil do que você imagina. Então vamos lá. Então a diabetes tipo 2 é a única que você consegue consertar essa causa. Consertar essa causa, para sempre? Tem alguns casos que a gente chama de remissão de diabetes, que a pessoa deixa de tomar medicação e controla só com o estilo de vida. Mas aqui eu quero reforçar que é um trabalho gradual e muito intencional para isso. Você não pode ser irresponsável, né? Acho que bom senso e responsabilidade não fazem mal a ninguém. Mas eu quero trazer aqui nesse vídeo, não é a leitura de remissão de diabetes, né? Pode ser mais tarde a nossa discussão sobre isso. Mas eu quero que você que tem diabetes tipo 2 saiba que você pode consertar essa ponte, que você pode consertar essa engrenagem com defeito. Então, diante disso, a gente vai ver agora por que eu estou te afirmando que a diabetes tipo 2 é a mais fácil de controlar. Vamos entender melhor olhando o seu corpo por dentro? Deixa eu aumentar aqui. Você ficou diabético
tipo 2, eu vou usar esse termo, porque você vai ouvir falar e ouve falar, até para você, ficar mais fácil de você entender outros assuntos também. Você está resistente à insulina. Calma que você vai entender isso em detalhe. O que é isso? Resistente à insulina. O seu corpo produz a insulina. Como ele produz a insulina? Ele produz aqui no pâncreas, certo? Pâncreas, um órgão, tipo uma língua que fica aqui embaixo do estômago. Entre uma das funções dele é produzir insulina. Ele faz outras coisas também, tá? E essa insulina ela é produzida toda vez que a gente come. A gente come, né? Vai para o nosso estômago, do nosso estômago vai para o intestino fino aqui. A gente começa a absorver o açúcar na boca e termina a maior parte aqui no intestino fino. Desse intestino fino, ele joga no sangue. O nosso corpo joga no sangue esse açúcar. Para sair esse açúcar do sangue, o pâncreas produz a insulina que vai tirar esse açúcar do sangue e esse açúcar entra na célula e ele fica equilibrado. Então, o açúcar, ele não sai sozinho. O açúcar não sai sozinho da célula, não sai sozinho do sangue, perdão. Então, aqui a gente tem um vaso cheio de sangue e as células na lateral, certo? É assim o nosso corpo, tá? Só que aqui está em formato 3D, certo? Para a gente tentar visualizar. Então, o nosso sangue lá, ele passa lá pelas nossas veias e artérias, certo? Então, tá nesses canos, né? Nessas veias e artérias. O açúcar, quando ele vem lá do intestino, ele cai aqui no sangue. Quem tira esse açúcar que está dentro do sangue aqui é a insulina, tá? E esse açúcar ele não pode ficar exagerado aqui dentro do sangue porque dá problema, mas também não pode ficar em falta porque dá problema. Ele tem que ficar equilibrado. E quem faz esse equilíbrio, maior parte, é a insulina que é produzida pelo pâncreas, certo? Então ele tem que sair daqui e entrar na célula para ser, que a gente chama de metabolizado, para ser transformado em energia, certo? Quando a gente come, vai cair o açúcar da nossa alimentação aqui no sangue, né? O nosso sangue, ele corre pelas nossas veias e artérias, certo? Então, ele não tem contato, ele não espalha no nosso corpo, ele corre dentro das nossas veias e artérias. Ao lado disso estão nossas células, os nossos órgãos, o nosso corpo como um todo, né? Então, a gente tem o nosso sistema de sangue, de vascular, que a gente chama, e ao lado as nossas células. Para sair essa glicose que está aqui dentro desse vaso, dentro do nosso sangue, né, nossas veias e artérias, ele precisa ser carregado, ele não sai sozinho para entrar aqui nessa célula, certo? Essas células, elas estão macros aqui, elas estão grandes, né? Mas são pequenininhas e que esse açúcar ele sai daqui e entra na célula para ser transformado em energia, para o nosso corpo usar, para a gente falar, para a gente ler, para a gente fazer tudo. Nosso corpo ele depende de glicose para viver, depende de açúcar para viver. E aqui, ó, quando o açúcar chega lá no sangue, o pâncreas, conforme vai aumentando esse açúcar no sangue, o responsável por equilibrar esse açúcar lá é o pâncreas. Então ele produz insulina, ele manda um líquido, manda insulina, né? Um líquido em hormônio. É um hormônio que é um líquido que manda lá para o sangue para tirar aquele açúcar do sangue, certo? Então, imagine que aqui seja as células do pâncreas e esse amarelinho seja a insulina. O pâncreas produziu a insulina e jogou lá dentro do sangue, que está dentro aqui das nossas veias e artérias, certo? E aí a insulina tira esse açúcar do sangue, né? Fazendo essa ponte para entrar na célula. Como ela faz isso?
Como ela faz isso? Ela sinaliza aqui a insulina, sinaliza para a célula, certo? Imagine várias bolinhas, tudo no nosso corpo tem como várias bolinhas, e que a gente tem mais de 10 trilhões de células. Umas absorvem mais açúcar, outras menos. A insulina veio, colou na célula que avisou que tinha glicose e a célula deixou entrar esse açúcar e esse açúcar ficou em equilíbrio no sangue. Se você comeu muito açúcar, e essa engrenagem está funcionando direito, você engorda. Se você comeu muito açúcar exageradamente e essa engrenagem não está funcionando quando você tem diabetes tipo 2, por exemplo, esse açúcar ele fica lá em desequilíbrio, tá? Então, uma forma de equilibrar quando essa engrenagem não está com problema, você acumula em gordura e você engorda. E como essa engrenagem está com problema, fica lá no sangue, certo? Como assim fica lá no sangue? Que a gente tem a chamada resistência à insulina. O açúcar vem, essa bolinha branca, só que ele não entra. Por quê? A insulina, por algum motivo, a gente já vai falar esses motivos, ela não conseguiu colar aqui para a célula entender que tinha glicose para entrar. Então, a gente chama esse termo de resistência à insulina. Tem a insulina, mas a insulina não cola aqui na célula para esse açúcar atravessar. E se esse açúcar não atravessar, se essa ponte ela não funciona, que é com essa ponte, eu estou falando da insulina, esse açúcar fica no sangue, aí quando você mede sua glicemia lá da 200, 250, o corpo não entra em equilíbrio ali, não consegue equilibrar, e você tem resistência à insulina. Isso quer dizer que você produz a insulina, o teu pâncreas produz a insulina, mas a insulina não funciona direito. Você tem insulina lá no sangue, você tem capacidade de produzir insulina. A maioria das pessoas com diabetes tipo 2 produzem insulina, mas ela não consegue atravessar, servir de ponte do açúcar o açúcar que está no sangue aqui para atravessar para dentro da célula. Então, a função da insulina é atravessar. Colar na célula e dizer assim, deixa entrar a glicose. E por algum motivo, a célula não deixa mais entrar a glicose. E aí a gente vê vários fatores, né? Vários fatores que geram isso por anos, né? O excesso alimentar, principalmente o excesso de açúcar, principalmente da alimentação muito industrializada, que tem açúcar exageradamente, e faz essa engrenagem trabalhar demais, até um ponto que ela dá defeito. É como se o seu pâncreas produzisse tanta insulina e ficasse trabalhando ali 24 horas por dia e chegasse numa exaustão e desse defeito. Aí ele não consegue, a célula não consegue mais aceitar a glicose que está ali no sangue em excesso e dá problema nisso. Dá problema e esse açúcar fica em excesso no sangue. Outro que é em consequência disso é o excesso de gordura, principalmente abdominal. A própria gordura abdominal, ela causa essa resistência à insulina, por um processo inflamatório que essa própria gordura gera. Para você ter uma ideia, hoje, a Sociedade de Endocrinologia diz que tem mais de 35 hormônios inflamatórios que essa gordura do abdômen produz. A gordura do abdômen, a gordura da barriga, ela é aquela que está dentro, certo? E como você sabe que você está com gordura do abdômen? As mulheres acima de 88 já está com bastante gordura lá dentro da barriga. Os homens acima de 102, 104, essa circunferência abdominal, acima de 102, 104 centímetros de circunferência abdominal aqui de cintura, já está com bastante gordura abdominal lá dentro. Claro que essa é uma forma simplória de medir, a medida mais correta é por ressonância, mas só uma fita
já te diz muita coisa sobre essa gordura abdominal. E quanto mais gordura abdominal você tem às vezes, você não está em sobrepeso, você só está com barriguinha. Quanto mais essa gordura abdominal você tem, mais resistente à insulina, mais essa insulina não funciona, certo? Então, pelo esse processo inflamatório. O própria hiperprodução de insulina, porque o corpo tenta regularizar ou tentar equilibrar aquele açúcar no sangue, então ele produz mais insulina, causa essa resistência. Então, o teu corpo está desequilibrado. Essa ponte está com defeito quando você tem diabetes tipo 2, né? Então, e aí tem outros fatores também que ajudam nisso, sono, estresse, que ajudam essa resistência, esse açúcar não equilibrar direito, essa insulina não funcionar direito, essa ponte não funcionar direito, certo? Então, mas esses dois que eu te falei são os dois principais. E aqui o que eu quero te reforçar, que a diabetes tipo 2, ela é a mais fácil de controlar dentre todos os tipos de diabetes, porque você pode consertar essa ponte. A gente já vai ver como você pode fazer isso na prática. Mas entender isso, essa resistência à insulina, ele é o primeiro passo para você entender essa diabetes por dentro, que está acontecendo no seu corpo, para você consertar essa engrenagem. Então, eu quero que você saia dessa aula hoje aqui sabendo que é possível consertar essa ponte, diminuir essa resistência à insulina. Quando você diminui essa resistência à insulina, você você equilibra melhor, faz essa insulina funcionar e equilibra melhor esse açúcar e não precisa sofrer por causa disso. Você não precisa entrar em restrição alimentar por causa disso. É mais fácil você fazer comendo o que você gosta dentro da sua vida normal. Pelo menos é isso que eu ensino para as pessoas com diabetes tipo 2 dentro do método açucareto. E funciona melhor porque ela consegue fazer isso por mais tempo do que entrar em restrição alimentar, que funciona, mas você não consegue fazer por muito tempo. Então, comer o que você gosta, você consegue consertar essa ponte aqui e controlando a diabetes, consertando essa ponte por dentro. Então, a diabetes tipo 2, dentre todos os tipos de diabetes, ela é a mais fácil, porque você consegue diminuir essa resistência à insulina quando você baixa essa barriga, baixa essa gordura abdominal, quando você passa a comer equilibrado, consertando a diabetes por dentro, essa resistência, quando você não oferta açúcar demais na sua alimentação e sim aprende a se alimentar do que você gosta de uma forma equilibrada, para que essa insulina a sua produção de insulina consiga equilibrar esse açúcar no sangue e não fique exagerado, nem alta, nem baixa. Fique na medida ali, fica um açúcar ótimo o tempo todo. Então, isso é um processo, deve ser intencional e é mais fácil do que você imagina, né? E é mais fácil dentro da sua vida normal. E aí agora a gente entra no próximo ponto, que você deve estar se perguntando, tá, é fácil de fazer isso e como eu faço isso na prática? Tá? Eu vou te dar alguns pontos aqui, né, que eu ensino dentro do método açucareto. Claro que não é o suficiente, mas já te ajuda a partir desse vídeo, a partir dessa aula. E o nosso foco aqui é consertar essa ponte comendo o que gosta, ok? Então, consertar essa resistência à insulina comendo o que gosta. Primeira coisa, se você tem uma receita, uma prescrição alimentar, tente entender o que eu vou te falar aqui, ou coloque isso que eu vou te falar aqui, e você identifica dentro dessa sua prescrição alimentar. O objetivo que eu vou te falar sobre a alimentação é para você praticar de uma forma mais fácil do que para que o seu cérebro não tenha trabalho para você escolher uma alimentação
se você viaja, se você está no almoço com família, se você está no almoço com amigos, certo? Então, a forma que eu vou te ensinar aqui é uma forma didática para você aprender a escolher a sua alimentação, alimentar daquilo que você gosta, sem descontrolar a diabetes, ao contrário, consertando essa diabetes por dentro. Então, não vou te dar receitas alimentares. Essa função é do meu amigo nutricionista, tá certo? E se você tem uma receita de nutricionista, você pode aproveitar essa aula. Se você não tem, também você pode aproveitar essa aula aqui, certo? Então, não substitui, mas também não substitui uma receita do nutricionista, mas também você precisa aprender isso mesmo tendo uma receita do nutricionista, certo? Então, alinhamentos feitos, seguindo. Então, a base aqui para você se alimentar consertando essa ponte é você dividir a sua alimentação em 3 grandes grupos alimentares, certo? Que eu chamo de refeição coquepê, dentro do método açucareto. Essa refeição você pode fazer no almoço, no jantar, todas as suas refeições. É você aprender a colocar todas as refeições, esses 3 grandes grupos alimentares. Fibra, açúcar e proteína. Eu vou começar pelo açúcar. O açúcar é todo alimento que vai gerar glicose no sangue. Não necessariamente é o açúcar de mesa, certo? Então, vários alimentos vão gerar açúcar no sangue. E você aprender a identificar os alimentos que você gosta que vão gerar açúcar e aprender a comer equilibrado, com fibra e com proteína, esse açúcar ele não chega demais no sangue, ele chega aos poucos, e aí a sua resistência, a sua insulina vai funcionando melhor, ela consegue trabalhar melhor porque não tem muito açúcar, e ao mesmo tempo vai diminuindo essa resistência à insulina, ao mesmo tempo vai diminuindo a sua gordura abdominal, principalmente se você aliar a atividade física, e você vai consertando essa diabetes por dentro ao longo do tempo. Quando eu digo ao longo do tempo, se você fizer bem feito, dentro de poucas semanas, você tem resultados incríveis, mesmo. Dentro de 4 semanas, você tem resultados incríveis, mesmo aprendendo a dividir o seu prato nessa configuração aqui da refeição coquepê, que é os 3 grandes grupos alimentares. Eu divido essa refeição assim, para o meu paciente saber, toda vez que ele serve o prato dele, ele saber o que ele está comendo. Por quê? Por mais que você tenha uma receita do nutricionista e você não souber o que você está comendo, você vai ficar em dúvida sempre do que comer. Aí você não vai deixar de ir numa festa, vai deixar de ir uma viagem, porque você vai ficar em dúvida do que comer e descontrolar a diabetes. Então, essa forma aqui é uma forma didática para você ensinar para o seu cérebro a toda vez a configurar o seu prato, a colocar no seu prato, seja no lanche, no café, no almoço, no jantar, essa forma aqui, porque essa forma faz com que você conserte a diabetes por dentro, vai fazer com que você diminua a resistência à insulina e não altere essa glicose de uma vez. E você começando a fazer essa configuração dessa alimentação, você vai diminuindo o seu açúcar no sangue. Se você está com uma glicose de 200, você vai diminuindo. Se você está com uma glicose de 400, 300, também você vai diminuindo. E o melhor, você não sofre por causa da alimentação, porque você vai comendo o que você gosta, até formar um hábito de todo prato que você fizer, seja dessa configuração. Então, você acostuma, você vira hábito comer o que você gosta, sempre misturando essas 3 coisas, fibra, açúcar e proteína, e vai mantendo esse açúcar ótimo o tempo todo, e tem tempo para viver sua vida e não para viver a doença. Então, entender essa alimentação aqui, ela é fundamental para consertar essa ponte, essa diabetes por dentro, consertar essa engrenagem, certo? Lembrando que você tem insulina. A maioria das pessoas com diabetes tipo 2 tem insulina, ela só não funciona direito. E eu posso fazer isso ajudando com a alimentação. Não só com a alimentação, né? Com sono, com atividade física, mas aqui a gente vai focar na alimentação, ok? E aí, entender isso aqui, entender essa configuração dessa refeição desse jeito,
nessa fibra, açúcar e proteína, faz com que você vá consertando essa diabetes por dentro. E quando eu falo de açúcar aqui, eu não falo só de açúcar de mesa. Eu falo de tudo que gera açúcar, de tudo que gera glicose no sangue, como massa em geral, frutas, batatas, milho, tapioca, tudo vai gerar açúcar, certo? E aqui, quanto mais de qualidade você consome, menos açúcar tem o alimento. Por exemplo, se você consome tudo industrializado, vai ter mais açúcar do que um alimento natural, certo? Então, vai escolhendo o que você gosta de comer, quanto mais de qualidade, melhor, e colocando no seu prato divida seu prato em 3 nessas quantidades. Por exemplo, lá, vou colocar um almoço que fica mais fácil. Você gosta de comer peixe, por exemplo, certo? Aí um dia você faz peixe, é a proteína. O arroz é o açúcar. Aí você gosta do feijão com peixe. Feijão tem os 3, fibra, proteína e açúcar. E você come uma saladinha que é fibra, certo? Então, você equilibrou isso. E você pode fazer isso nos lanches, você pode fazer isso no café da manhã, né? Essa mesma configuração. E aí, aqui o desafio para você que eu deixo, certo? E aí, volte e me conte como foi e se você conseguiu fazer. Escolha os alimentos que você gosta e descubra se é fibra, se é proteína, se é açúcar. O açúcar tem o mesmo nome que se chama de carboidrato, e aí aprenda, coloque nessa configuração aqui e me diga se te ajudou em alguma coisa em diminuir essa glicose ou não, se você conseguiu fazer ou não, certo? Mas essa configuração aqui é o que te ajuda de fato a diminuir essa glicose, diminuir esse açúcar por dentro, de consertar essa diabetes por dentro, consertar essa engrenagem de uma forma gradual e para sempre. Porque quando você torna hábito essa alimentação e comer o que você gosta, fica mais fácil de você tornar hábito, certo? Do que você entrar em restrição alimentar, aquelas dietas de não pode para diabetes. Então, comer o que você gosta e saber escolher, né? O que você gosta de comer, quanto mais você gosta, escolher a qualidade nessa configuração da refeição coquepê, você não eleva esse açúcar demais, você emagrece, você diminui a gordura abdominal, você diminui a resistência à insulina e fica muito mais fácil de você manter esse açúcar ótimo o tempo todo. E um açúcar ótimo é 130, 140, 2 horas após a refeição. Tá? Então, é possível chegar nesse açúcar, é possível consertar essa diabetes por dentro, mas ela tem que ser intencional. Como assim intencional? O intencional é quando você quer controlar a diabetes e passa a comer nessa configuração, por exemplo, comendo o que você gosta, e vai lá, pesquisa o que você gosta de comer e coloca nessa configuração. E passa a trazer para sua casa formas de você se alimentar sempre nessa configuração, planejando a sua alimentação, por exemplo. Porque se você chegar com fome, o que tiver você vai comer. Então, se você planeja antes, pensa antes na sua alimentação, fica mais fácil de você manter essa configuração o tempo todo, certo? Então, é isso que eu chamo de intenção. É possível controlar a diabetes comendo o que você gosta, consertando essa diabetes por dentro? Mas ela não pode ser aleatória, tem que ser intencional. Mas nem por isso tem que gerar sofrimento para você e nem por isso você tem que entrar numa dieta de doente. Pelo contrário, você só consegue controlar essa diabetes se você comer o que você gosta, se você estiver dentro da sua vida normal. Porque fica muito mais fácil de você ser intencional e gerar como hábito isso. Dito isso, a diabetes tipo 2, ela é a mais fácil de controlar entre todos os tipos de diabetes.
Claro que tem muito mais coisas para a gente falar aqui sobre diabetes, como você consertar essa diabetes por dentro, mas o vídeo já está longo, ela está longo. Mas eu quero reforçar aqui para você. É possível consertar essa engrenagem. É possível você manter uma glicose de 130 pós-refeição na diabetes tipo 2, comendo o que você gosta e ir diminuindo suas medicações, diminuindo os seus sintomas, diminuindo a gordura abdominal, sem ter que sofrer ou sem ter que entrar em dietas restritivas. Então aproveite esse vídeo, reveja. Eu sei que eu falo muito, mas as informações são importantes aqui. Os vídeos do canal não são 4 dicas para isso, são mais para que você pense e entenda o processo. Quando você entende o processo e pensa sobre como você fazer ao seu redor, fica muito mais fácil de você tornar como hábito, fica muito mais fácil de você controlar a diabetes tipo 2 sem ter que sofrer. E se você não sofre por causa disso, fica muito mais fácil de você manter um açúcar ótimo o tempo todo e sobrar tempo para você viver sua vida, realizar os seus sonhos, realizar o que é importante para você. E que a diabetes seja só um pequeno obstáculo que você tenha que cuidar, mas que fique quietinho ali, que não seja um empecilho para você viver bem, não seja empecilho para você viver bem com sua família, para você construir a sua vida no trabalho, para você viajar, para você ter paz, para você ter férias, para você viver a vida extraordinária que Deus fez para você viver, certo? Se esse vídeo se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários ou algo que você queira comentar, eu vou gostar de ouvir, seja ruim ou seja bom, mas comente e compartilhe esse vídeo com uma pessoa que tem diabetes tipo 2 ou que está pré-diabético. Eu tenho certeza que você vai estar ajudando essa pessoa que tem diabetes também, ok? Então, até a próxima aula.